Vamos reentrando. Vamos lá, queridos. O vídeo pausou na hora, cortou o nosso barato. Vamos lá, gente. Reentrando. Adoro. Vamos lá. O vídeo deu uma pausada no melhor momento. Tayane, meu amor. Beijo, obrigada aí pela sua audiência. Eu tava aqui super empolgada falando, no nada meu vídeo parou. Já estava aqui com alguns minutos, quase 30, né, gente? Porque eu comecei às 8h32, pegou o nosso barato aqui, né? Cortou o nosso barato aqui, mas a gente não vai desanimar não. E a gente vai, obviamente, terminar e concluir esse assunto aqui que iniciamos. Vamos lá? Vamos recomeçar? Vou recomeçar. O pessoal com certeza já entrou e quem não entrou já era. Vai perder essa parte aqui que eu tô falando da prisão em flagrante. Aí, fomos lá pro artigo 302 do CPP. Aí eu disse que para prender alguém em flagrante, eu tenho que analisar o fato crime se está notório, visível, evidente. E como é que eu sei isso? Analisando o artigo 302 do CPP. Aí eu vou analisar aquela conduta, eu vou analisar aquele fato crime e vou encaixar em uma daquelas hipóteses taxativas do artigo 302 do Código de Processo Penal. Se eu não conseguir encaixar, eu não estou diante de uma situação flagrancial. Mas se mesmo assim ocorrer a prisão em flagrante, aquela prisão será o quê? Ilegal. E prisão ilegal, ela deve vir o quê? A ser relaxada. Então, prisão ilegal deve vir a ser relaxada. E o relaxamento da prisão, a gente encontra fundamento lá na nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 65. Então, o artigo 302 traz as hipóteses taxativas de prisão em flagrante, onde eu devo amoldar a situação crime, fato crime, a uma daquelas hipóteses. Aí sim, estou diante de uma prisão em flagrante. Quando eu olho o artigo 302 do Código de Processo Penal, nós temos ali 4 incisos. E a doutrina dá nomes àqueles incisos, trazendo ali espécies de flagrante. Então, recapitulando, vou abrir aqui no meu Google o artigo 302 do Código de Processo Penal, que traz as hipóteses taxativas da prisão em flagrante. Temos 4 incisos. E aqueles 4 incisos, a doutrina dá nome a eles, trazendo ali as espécies de flagrante. O inciso 1 e o inciso 2. Temos o chamado flagrante próprio. Então, o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 302, nós temos o flagrante próprio. Sinônimo para se referir ao flagrante próprio. Isso pode aparecer na sua prova e você, caraca, que espécie de flagrante é esse que o meu examinador está falando? É o flagrante próprio, mas ele pode chamar de real, perfeito ou verdadeiro. Então, a espécie do flagrante do inciso 1 e do inciso 2 é o flagrante próprio, mas o meu examinador pode trazer outras nomenclaturas para se referir ao flagrante próprio. Quais são elas? O flagrante real, o flagrante perfeito e o flagrante verdadeiro. Então, próprio, real, perfeito, verdadeiro. É a espécie do inciso 1 e do inciso 2. Inciso 3. Temos ali o flagrante impróprio. A doutrina chama a espécie prevista no inciso 3, que daqui a pouco eu vou falar ele com vocês. É o impróprio. Nomenclaturas para fazer referência ao flagrante impróprio. Irreal, imperfeito
E olha essa, escuta essa que eu vou falar agora, que essa cai bastante e o pessoal derrapa. O flagrante impróprio, também chamado de quase flagrante. Então, expressões sinônimas para se referir ao flagrante impróprio. O flagrante impróprio está onde? Localizado no artigo 302, inciso 3. Nomenclaturas sinônimas para se referir ao flagrante impróprio. Anota aí. Irreal, imperfeito e olha essa, escuta, quase flagrante. E por fim, o inciso 4. O inciso 4 traz a espécie de flagrante chamada de presumido. Flagrante presumido, sinônimos para se referir a essa espécie de flagrante. O flagrante ficto, ou também chamado de assimilado. Então, o flagrante presumido, previsto no 302, inciso 4, também é chamado de ficto ou assimilado. Primeiramente, antes de eu falar de cada uma dessas espécies, para a gente encerrar o encontro com a tia Fê, o que eu tenho que analisar? Se a situação fato-crime é evidente, notória, visível, manifesta, para que ocorra a prisão em flagrante. E toda aquela situação eu vou encaixar em uma daquelas espécies, do inciso 1, ou do inciso 2, ou do inciso 3, ou do inciso 4. Entenda o seguinte, que ali, naquela escala, inciso 1, 2, 3 e 4, uma relação ali decrescente de imediatidade. Do momento em que ocorre aquela infração penal, no momento em que ocorre aquele fato-crime e o momento em que aquela pessoa é capturada. Então, essa relação de imediatidade, ela é analisada de acordo ali com aqueles incisos, vai olhando aí o artigo 302, que a imediatidade em que ocorreu o fato-crime e a captura no inciso 1 e 2, ela é bem menos elastificada, porque no inciso 1, olha só, ele está cometendo a infração penal. A relação de imediatidade que ocorre aquela prisão em flagrante é bem mais tênue. Por quê? Ele está cometendo a infração penal. O fato, o crime e a captura, a relação de imediatidade está mais próxima. E vai decrescendo, olha só, o inciso 2, acaba de cometê-la. Essa relação de imediatidade está um pouco mais distante, mas ela nunca pode faltar, porque senão não estamos diante de uma prisão em flagrante. A mesma análise eu vou fazer decrescente de imediatidade entre o fato-crime e a captura. No inciso 3, aqui o fato-crime ocorreu. Dentre o fato-crime e a captura, houve uma perseguição. Ainda há imediatidade, porém mais elastificado, um pouco mais distante do momento da prática da infração penal. O mesmo olhar eu faço pelo inciso 4. Essa relação de imediatidade ainda está presente, mas entre o fato-crime e o momento da captura, houve uma elastificação maior, porque ele foi o que? Encontrado logo depois, ok? Então, o que eu tenho que entender no inciso 1 e no inciso 2 para eu caracterizar o flagrante próprio, também chamado aí de real, verdadeiro ou perfeito? Aqui, o agente ainda está no local em que foi praticada a infração penal. É chamado aí pela doutrina de locus delicti. Então, no flagrante próprio, ele é muito mais fácil assim de caracterização, porque a visibilidade daquele flagrante ela é muito notória e evidente. Por quê? Ele está praticando a infração penal, imagina aqui uma situação bem esdrúxula. O cara está lá sobre o corpo da vítima, esfaqueando ela, ou ainda é flagrante próprio, mas ainda mais no inciso 2. Ou ele acabou de praticar. A vítima ensanguentada no chão,
morta, o cara com a faca na mão, todo ensanguentado. Nessa situação do inciso 1 e inciso 2, que é o flagrante próprio, o autor, ele ainda não se afastou do local em que foi praticado a infração penal. Ele ainda está no locus delicti, no local em que foi praticado aquele crime. Então, o flagrante do inciso 1 e inciso 2, que é o próprio, ele é de bem fácil constatação, porque a sua visibilidade ela é bem notória. Ou ele está praticando a infração penal, ou ele acabou de praticar a infração penal. Ok? O que começa, entre aspas, a dar uma certa dificuldade é o flagrante impróprio e logo após nós vamos analisar o flagrante presumido. Por quê? Vamos lá. No flagrante impróprio, que é do inciso 3, olha só o que está escrito. Ele é perseguido, sublinha, perseguido, logo após, sublinha também, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Sublinha, presumir autor da infração. Então você vai sublinhar perseguido, logo após e lá embaixo, presumir ser o autor da infração. Porque a conjugação desses três fatores que eu acabei de sublinhar com vocês, vocês vão caracterizar o flagrante impróprio. Para ter flagrante impróprio, eu tenho ali um requisito de atividade, tenho um requisito temporal e tenho um requisito circunstancial. Qual é o requisito de atividade? Perseguição. Qual é o requisito temporal, também chamado de cronológico? Logo após. E qual é o requisito circunstancial? Presunção de autoria. Então, a conjugação desses três fatores, sublinhando aí que eu fiz com vocês, essas palavrinhas, vocês vão caracterizar o flagrante impróprio. Também chamado aí de irreal, imperfeito ou quase flagrante. Como é que eu vou entender que eu estou diante de uma perseguição? Porque a perseguição, muitas das vezes, ela é uma perseguição real. Como assim uma perseguição real? Eu estou à vista do alvo, eu estou à vista do que eu estou perseguindo, ou às vezes ela não é uma perseguição real, mas eu tenho ali informações fidedignas que eu vou ao encalço daquela pessoa. A perseguição real é fácil, é de fácil constatação. Por quê? Eu estou à vista do que estou perseguindo. Mas às vezes eu não estou em uma perseguição real. Isso não descaracteriza o flagrante. Aí você vai puxar uma seta nessa palavrinha perseguido e vai colocar assim, puxa uma setinha, parágrafo 1º, artigo 290 do Código de Processo Penal. Parágrafo 1º do artigo 290 do Código de Processo Penal. Porque se eu não estou numa perseguição real, à vista do alvo que eu estou perseguindo, eu ainda posso continuar estando em uma perseguição e caracterizar essa espécie de flagrante aqui do inciso 3, se eu constatar que eu até estava perseguindo aquela pessoa, porém eu perdi ela de vista, mas vou ao encalço dela, porque eu tenho informações fidedignas que ela pode ter ido para tal ou qual lugar, isso não descaracteriza a perseguição. Perseguição, ela pode ser real ou não. E como é que eu vou caracterizar essa perseguição que não seja aí a real, à vista do alvo que eu estou perseguindo? Interpretação analógica do parágrafo 1º do artigo 290 do Código de Processo Penal. Mas se atentem que essa perseguição deve haver uma imediatidade com o momento em que ocorreu o fato crime. O momento em que ocorreu o fato crime e a polícia tomou conhecimento e iniciou aquela perseguição real ou não, teve informações que partiu para tal direção, a polícia foi atrás, estou diante aqui de uma perseguição, estou diante aqui do flagrante impróprio. Mas como eu falei para vocês, são conjugação de 3 fatores. Qual é a próxima? Qual o próximo fator? É o fator cronológico, fator temporal, é o logo após. Mas preste bem atenção,
logo após, expressão aqui do flagrante impróprio, e logo depois, expressão aqui do flagrante presumido, apesar de serem requisitos que temos ali uma análise temporal, temos ali uma análise cronológica, não vamos utilizar prazos fixos e pré-determinados para caracterizar ambas as espécies de flagrante, ou impróprio ou presumido. Então é equivocadíssimo, erradíssimo falar assim: não vamos prender em flagrante porque passou mais de 24 horas. Não vamos prender em flagrante pois se passaram-se mais de 48 horas. Ambas expressões do flagrante impróprio, que é o logo após, e do flagrante presumido, que é o logo depois, você não vai analisar esses requisitos temporais, esses requisitos cronológicos, com prazos fixos e pré-determinados de horas. Passou 24 horas, não tem mais flagrante impróprio. Passou mais de 48 horas, não tem mais flagrante presumido. Tudo é o quê? Uma relação de continuidade, imediatidade. O momento em que ocorreu o fato crime, no flagrante impróprio, teve a perseguição e a captura daquela pessoa em que para sobre ela a presunção de autoria. Ok? Trago aqui um julgado super legal, anotem e leiam, do flagrante impróprio do inciso 3. É o RHC 7622. RHC 7622. É de Minas Gerais. Aqui ele falou que essa expressão logo após, ela não tem esse prazo fixo e pré-determinado. Deve ser analisado essa cronologia com imediatidade, com continuidade, né? Sem a solução de continuidade. E pode ocorrer ainda mesmo a situação flagrancial do inciso 3, mesmo que haja ali uma situação em que aqueles que estão ao encalço daquele autor do fato tenham que descansar, tenham que um repouso noturno após iniciar aquela perseguição. Teve um julgado do STJ que eu não me recordo o número agora, mas esse daqui já ressalta o que trouxe nesse julgado. O exemplo foi o seguinte: sequestro. Os policiais conseguiram identificar o local em que aquela vítima estava ali, com a sua liberdade cerceada, estouraram o cativeiro. Aí aquelas pessoas que teriam praticado o sequestro fogem por uma mata. E os policiais vão em perseguição. Nisso que os policiais vão em perseguição naquela mata fechada, começa a escurecer, eles têm que parar de realizar aquela perseguição. E assim que amanhece, os policiais continuam com a ajuda ali de cão farejador, com a ajuda ali de helicóptero, e conseguem, só depois de muito tempo, mais horas, bastante horas, capturar aquelas pessoas em flagrante. E o STJ validou sim o flagrante e flagrante impróprio, dizendo que sim, teve sim a perseguição foi sim ininterrupta. Ela só teve aquele lapso de tempo que teve que parar, porque não havia possibilidade, dentro daquela circunstância, se continuar a perseguir. Mas não teve ali interrupção nem solução de continuidade, ok? Mas não tem esse julgado em específico, mas tem um bem parecido que ressalta isso, do repouso para se iniciar depois, posteriormente, a perseguição, que é o RHC 7622 de Minas Gerais. E por fim, o flagrante presumido. Por fim, aí o flagrante presumido, que é do inciso 4, também chamado de ficto ou assimilado. Essa expressão assimilado quando cai derrapa geral. Também conjugação de 3 fatores. Vamos lá, quais são os fatores que vocês vão sublinhar e eu vou falar deles. Vou à leitura do inciso 4. É encontrado, sublinha, é encontrado. Logo depois, sublinha, logo depois. Com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Vai sublinhar por fim, presumir
ser ele autor da infração. Então você vai sublinhar o encontrado, você vai sublinhar o logo depois e lá a parte final, presumir ser ele o autor da infração, que é a conjugação desses três fatores, esses três fatores de atividade temporal, ou também chamado de cronológica e circunstancial, você vai caracterizar aqui. O flagrante presumido. Eu tenho que ter um encontro, que é o requisito de atividade. Esse encontro deve ser logo depois, que é esse requisito temporal cronológico. Mesmo raciocínio que fizemos logo depois, logo após, desculpa. O logo depois, você vai fazer o mesmo raciocínio do logo após. Não tem prazo fixo e pré-determinado. Eu tenho que analisar o quê? A relação de imediatidade entre o fato crime e o encontro daquela pessoa. Então, logo depois, que é esse requisito temporal cronológico, eu tenho que analisar essa relação de imediatidade sem solução de continuidade, em que ocorreu o fato crime e aquela pessoa foi encontrada. E por fim, o requisito aí circunstancial, que é a presunção de autoria. Então, aquela pessoa que é encontrada, logo depois a prática da infração penal, tem que pairar sobre ela a presunção de autoria. E a presunção de autoria paira sobre ela por quê? Porque ela está com instrumentos, objetos e papéis que façam presumir que ela é autora de tal qual infração penal. Um exemplo também que eu trago aqui para vocês, mais uma vez, um caso do STJ, para vocês analisarem essa expressão logo depois, que já debatemos, e o mesmo raciocínio você vai fazer quando falamos do logo após. Anota aí, é o RESP, que está lá no STJ. Se eu falo recurso especial, é do STJ, para quem não tem aí essa noção jurídica. 147839. Então, é o RESP 147839, é do Paraná. Fala aí do flagrante presumido e traz ali uma margem de apreciação desse elemento cronológico, que é um pouco mais elastificado que esse logo depois, apesar de haver doutrina que acha que não, mas enfim, é um pouco mais elastificado, porque vamos ter ali o fato crime e logo depois, um tempo, vamos ter ali o encontro de determinada pessoa com objetos, instrumentos e papéis que façam ali presumir ser ele o autor da infração. Um exemplo que eu posso trazer para vocês, inclusive é retirado do livro do professor Auri Lopes Júnior. É o seguinte: determinado banco foi assaltado, foi roubado. Aí o banco é roubado, essa quadrilha que roubou o banco vai embora, foge. Depois chega ao conhecimento da polícia que aquele banco foi roubado. Não teve ali perseguição. Chegou ao conhecimento da polícia que o banco foi assaltado, foi roubado. Pela localização do banco, a polícia sabe que se ela fechar determinados locais, aquela quadrilha ela não consegue se evadir e ir para outros lugares, porque a polícia não conseguiu chegar a tempo de uma perseguição. Aí ela consegue, posteriormente, fechando esses locais, capturar aqueles assaltantes, aqueles roubadores do banco, com os instrumentos ali, objetos, papéis que façam presumir que teriam eles roubado o banco X, em que chegou ali o conhecimento à polícia de que foi roubado. Agora não dá pra gente entrar numa questão tão doutrinária assim, porque o professor Auri Lopes Júnior, ele traz uma discussão bem legal em relação ao encontro, para você analisar essa expressão encontro, em sendo ali um encontro causal e não ali um encontro não casual. Mas aí é um debate muito aprofundado, a jurisprudência não leva isso em consideração, mas é bem interessante o que o professor Auri Lopes Júnior traz para a gente interpretar como seria esse encontro. É um encontro causal para caracterizar o flagrante do inciso 4 e não
e não casual. É muito interessante, mas não dá para a gente debater, porque é uma questão bem doutrinária específica do professor Auri Lopes Júnior, que a jurisprudência não leva muito em consideração e algumas provas também não. Beleza? Eu vou fechar o nosso encontro com a tia Fê, falando de flagrante e essas espécies de flagrantes previstas aqui no artigo 302 do CPP. Posteriormente, podemos marcar outros encontros com a tia Fê para a gente falar de outras espécies de flagrante. Por exemplo, sabia que temos o flagrante preparado? Que é diferente do forjado, que é diferente do esperado e que é diferente do prorrogado. Olha só, essas 4 expressões que eu falei para vocês são 4 espécies de flagrantes trazidos pela doutrina. 2 deles, onde a prisão é ilegal e, consequentemente, vai ser relaxada. E os outros 2, a prisão é legal. Então, a gente tem outras espécies de flagrantes trazidas pela doutrina. O preparado, que é diferente do forjado. Ambos, a prisão é ilegal. O esperado, que é diferente do prorrogado, do retardado, em que ambos a prisão é legal. Então a gente pode marcar um outro encontro para falar só disso. Beleza? Dessas espécies de flagrante agora previstas pela doutrina. Porque as que estão previstas no Código de Processo Penal, a gente aqui abordou, obviamente, de forma bem dinâmica, sintética, né? Para falar aqui numa live de Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Participem dos encontros da tia Fê, porque vai ser de conteúdo ou então a gente vai debater algum edital que saiu para a gente montar a estratégia. Já recebi sugestões para os próximos encontros e vamos levar, né, todas elas a público. Hoje eu escolhi o tema, foi prisões. Próximo encontro, vamos ver aí o que eu vou falar com vocês, beleza? Pode ser conteúdo ou, sei lá, às vezes vai sair aí um edital, vai ser publicado aí um edital e a gente vai poder conversar e traçar uma estratégia desse edital, beleza? Então, espero aí que vocês tenham gostado. Não vou poder deixar gravado, porque, óbvio, né, a primeira parte já foi cortada, essa daí só pegou pela metade. Enfim, vou deixar só um pouquinho de tempo, só para a pessoa assistir meio segundo e espero vocês quarta-feira, às 8h30, beleza? Então, nosso próximo encontro, quarta-feira, às 8h30. Espero que esse aqui tenha sido bem proveitoso, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.